De volta ao Supremo Tribunal Federal, na segunda parte das oitivas, para ouvir as testemunhas indicadas pela defesa do general Augusto Heleno, o ex-deputado Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes discutiram. A reportagem é de Bruno Pinheiro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, perguntou a Hamilton Mourão se o ex-ajudante de ordens Mauro Cid estava mentindo. Cid é um mentiroso? Hamilton Mourão disse: isso eu não posso dizer. O coronel Gustavo Soares da Silva, ex-diretor adjunto de segurança da presidência, também foi ouvido nesta audiência e revelou que após o segundo ano do governo de Bolsonaro, a influência do general Augusto Heleno foi reduzida sobre a segurança. Na minha área, a gente notou que houve uma redução da influência do general Heleno. E quando existia um risco mais alto, a gente conversava com o general Heleno e ele conversava com o presidente. A partir do segundo ano, essa influência sobre o presidente reduziu bastante. Na sequência, foi ouvido o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. No depoimento, Olsen disse que Almirante Garnier transferiu o cargo, mas não compareceu à cerimônia de transição. Indicado como a testemunha do almirante Almir Garnier Santos, o deputado Aldo Rebelo discutiu com o ministro Alexandre de Moraes logo no início do seu depoimento. Ao ser questionado se Garnier colocou a tropa da Marinha à disposição do presidente, Rebelo disse que a fala foi força de expressão. Quando alguém diz estou frito, não significa que estou dentro da frigideira. Alexandre de Moraes então pergunta: o senhor estava lá? Rebelo respondeu: não. O ministro relator repreendeu o ex-deputado. O senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Rebelo respondeu que não admitiria censura. A minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. O ministro do STF então citou a possibilidade de prisão. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Bom, vou chamar os comentaristas aqui para saber como é que foi essa reação hoje. É claro que o Bruno Pinheiro traz todo o bastidor dessa oitiva, do julgamento, das testemunhas. Mas por você agora, Kobayashi, pelo menos acompanhando essas falas, né, que o Bruno traz, há uma possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes ser extrapolado nessa ameaça que ele fez, há essa divergência e a discussão que foi feita hoje durante todo o dia. Será que ele tem a capacidade de fazer essa interpelação, no caso Aldo Rebelo? Olha, Thiago, há razão dos dois lados ali e há exagero dos dois lados também, porque, de fato, a testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade sobre fatos. Testemunha, ela é testemunha do que viu, do que ouviu, do que se sabe. Não cabe à testemunha, em uma audiência, prestar juízo de valor, ou seja, fazer interpretação, principalmente se não esteve presente quando as palavras que ali foram perguntadas a ele foram ditas. Então, de fato, o ministro tem razão quando faz essa advertência, e é normal que haja advertência do ponto de vista do esclarecimento. Qual é o papel da testemunha e o que se espera dela. Por outro lado, não há nesse desvirtuamento da função da testemunha nenhum tipo de desacato. O desacato é um crime. Desacato é um crime constante no Código Penal, que foi recepcionado, inclusive, pela Constituição de 1988. O STF já disse isso recentemente, em 2020, no julgamento, que o crime de desacato deve permanecer acontecendo vigentemente no Brasil, mas este caso não é um caso de desacato. Então, o ministro faz ali uma ameaça descabida do ponto de vista jurídico, inclusive, e até no trato, né? Porque não se deve elevar a temperatura em uma audiência como essa, tanto que, principalmente o advogado de defesa logo percebeu, foi para a próxima pergunta e as coisas continuaram depois pacificamente, até porque estamos falando de uma testemunha que foi ministro algumas vezes, inclusive, ministro dos esportes, ministro da defesa, tem uma vida pública também conhecida, certamente não praticaria ali numa audiência um crime contra uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Ô Vilela, pode ser uma prévia do que teremos nos próximos meses desse julgamento? É possível que sim. Esse tipo de situação, ainda mais quando envolve figuras como
Koba colocou muito bem, Aldo Rebelo, uma figura política de muito tempo já de política, é natural que tenha talvez um perfil de se estender nas suas considerações, de fazer algumas análises, coisas que dentro de um interrogatório como esse não é cabido. E é natural que se produzam algumas cenas. Se formos rememorar o que aconteceu no período da Lava Jato, por exemplo, várias vezes aconteceu algum episódio de truculência entre os juízes condutores das audiências e as testemunhas que eram ouvidas, as partes, enfim. Então, muitas vezes acontece algo ríspido nesse sentido. Mas eu vejo que, de uma forma geral, são situações que não vão ser levadas a cabo. Não vejo como tendo havido um desacato e também não vejo como Aldo Rebelo permanecendo, talvez, ali numa postura mais rígida a partir do momento em que houve ali uma reprimenda. Vejo que isso faz parte justamente por conta desse perfil das testemunhas. São testemunhas mais acostumadas, muitas vezes, ao debate político do que a resposta que é mais objetiva de um depoimento judicial.